Olá, aqui é a professora Mariana, dou aulas de Biologia e de Prática Experimental na Escola Professora Leonina Alves Coneglian, no município de Lençóis Paulista. Esse vídeo eu estou fazendo para explicar o 7º roteiro de atividades domiciliares de Biologia para uma aluna muito querida, a Dani, do 1º B. Dani, essa semana nós vamos estudar sobre o tema da água. Eu sei que você já deve ter ouvido bastante sobre esse tema, mas nesse roteiro nós vamos focar em poluição da água e no tratamento. Então, eu coloquei aqui para você um resumo da parte de teoria sobre a poluição da água. Eu vou ler o texto. Você pode também fazer a leitura, Dani, como nós fazíamos lá na escola, grifando algumas partes que você achar que são importantes, ou até mesmo aquelas palavras que você não se lembra o significado, para daí depois você pesquisar. Então, vamos começar. Diz assim: a água, ela pode ser poluída de diversas maneiras. Ela pode ser poluída através de poluentes físicos. Os poluentes físicos são os plásticos, o lixo, a terra, tudo que for atrapalhar aquela qualidade da água, mas que nós podemos ver, por exemplo. Os poluentes químicos são substâncias que muitas vezes nós não percebemos que elas estão na água, porque elas estão ali diluídas. Por exemplo, os agrotóxicos, que são aqueles venenos usados na agricultura, né, para que nenhum bichinho, nenhuma praga coma aquelas plantinhas. Metais pesados, como chumbo, zinco, cádmio. Essa poluição química, ela pode vir de duas maneiras na água, né? Pode ser por infiltração, então esses produtos químicos, né, eles infiltram dentro do solo e chegam até lá embaixo nos lençóis freáticos. Ou então elas podem ser derramadas, essas substâncias, diretamente nas águas dos rios, certo? Um outro tipo de poluente são os poluentes biológicos, que nós chamamos, tá? São micro-organismos, como os vírus, bactérias, protozoários, ovinhos e larvas de parasitas. Eles fazem uma contaminação ambiental através de fezes humanas, através de despejo de esgoto que não é tratado e que vai parar naquela água, naquele rio, e podem transmitir algumas doenças bem sérias para os seres humanos. Se nós consumimos, né, bebemos essa água que está contaminada, né, com poluentes biológicos, nós podemos ficar doentes. Outro tipo de poluição, Dani, muito comentada, é a chamada poluição por DDT. Essa sigla, ela é um nome, né, em inglês, de um inseticida, de um veneno, que é muito utilizado em agricultura, em outras indústrias, tá? E esse inseticida, mesmo que ele tiver em concentrações bem baixinhas, tiver muito pouquinho desse DDT naquele rio, naquela nascente, naquele corpo de água, ele acaba contaminando os seres vivos que consomem aquela água ou então que moram ali, né, naquele ambiente aquático. Outro tipo de poluição da água que você já deve ter visto alguma vez é a poluição por derramamento de petróleo. Petróleo é aquele óleo bem escuro que é retirado, né, de camadas profundas da terra, é usado como combustível, como ele é matéria-prima para várias coisas, né? O problema do petróleo é um dos mais sérios problemas de poluição das águas marinhas, das águas do mar, águas salgadas. A contaminação por petróleo, ela pode acontecer, né, de dois jeitos. Pela lavagem do reservatório de petroleiros, então os navios
petroleiros, eles chegam, né, no porto, e depois que o petróleo é esvaziado, né, é mandado para outros lugares, os funcionários daquele navio, eles têm que lavar esse reservatório, esse tanque que estava o petróleo. Muitas vezes eles fazem isso com a própria água do mar, e aí quando ela volta, né, para o mar, ela está com restos ali de óleo. Ou também pode acontecer a poluição por petróleo quando eu tenho acidentes com o rompimento dos tanques de petróleo. Aí é quando a gente vê, né, nas reportagens aquelas grandes manchas pretas no mar, né, com óleo. E esse óleo, esse petróleo, ele acaba interferindo na passagem da luz, prejudica a fotossíntese dos vegetais que moram lá no mar. E esse óleo, ele também pode grudar, ele pode aderir nas brânquias de peixes. As brânquias dos peixes são como o nosso nariz, tá? E quando o óleo gruda nelas, né, esses peixes acabam morrendo porque não conseguem respirar. Eles morrem asfixiados. O último tipo de poluição da água que eu coloquei para você é a poluição por eutrofização. Esse nome aqui, eutrofização, é o nome de um fenômeno muito comum em biologia, que é muito estudado, né? Cai nas provinhas, você vai ouvir falar bastante dele. Eutrofização é um fenômeno que acontece com a proliferação, então a multiplicação de algas no rio, no mar, porque elas encontram muitos nutrientes naquela água. Então, elas encontram bastante alimento, vão se reproduzir, se multiplicar. Só que aquelas algas, né, elas acabam morrendo mais cedo ou mais tarde. Quando elas morrem e entram em decomposição, essa decomposição aumenta o número de micro-organismos presentes na água, porque esses micro-organismos vão fazer a decomposição dessas algas marinhas que morreram. Só que esse aumento de micro-organismos e da decomposição, né, dessas algas, ele acaba prejudicando, deteriorando a qualidade da água naquele lugar. Então, acaba sendo um tipo de poluição. Na próxima página, Dani, nós temos a teoria da parte do tratamento da água. Eu coloquei aqui para você uma ilustração de uma ETA. ETA é a sigla para Estação de Tratamento da Água. Aqui, olha, eu tenho todas as etapas, desde quando a água ela é bombeada, né, do manancial, do rio, até chegar nos primeiros tanques da estação de tratamento. Quando você tiver no computador ou no celular, dá para você aumentar essa parte aqui, ó. E eu queria que você lesse cada uma das etapas e as explicações. E vai acompanhando os numerinhos aqui, ó, das etapas lá da estação de tratamento. Depois que você fizer essa leitura, Dani, se você tiver alguma dúvida, você entra em contato comigo. Se não, você já pode tentar responder as atividades. Eu montei para você 5 perguntas lá no Google do formulários, né? Vai estar lá no Google Sala de Aula, no seu roteiro. Você vai conseguir acessar essas perguntas por esse link. Se você não conseguir, é só me procurar. E essas 5 perguntas são sobre o que nós estudamos aqui nesse roteiro. Então, poluição da água e tratamento. São 5 questões de múltipla escolha. Então, para você fazer um xizinho lá, selecionar, né? E na hora você já vai ver o resultado, o computador já dá o resultado para você do que você acertou e se você tiver errado alguma, tá bom? Então, para terminar, o nosso roteiro ele vai valer 5 pontos. Então, cada questão lá do formulário que você vai responder vale 1 ponto cada uma e o valor máximo do roteiro é 5.
Você já vai saber sua nota assim que você terminar as questões, mas eu também vou colocar lá a nota que você tirar no Classroom. Você já tá craque, né, em mexer lá, então eu fico tranquila quanto a isso. Qualquer dúvida eu estou à disposição, eu espero que esse vídeo te ajude a fazer o roteiro e que você tenha gostado. Tô com saudades de você, viu? Um beijinho e até a próxima.